Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o episódio mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista, especialista em marketing de conteúdo, sou também professora da graduação no curso de marketing digital e da pós-graduação com a disciplina de comunicação e meios de expressão corporativa. E eu sou Sabrina Moreira, eu sou vice-presidente executiva do Ibrachix para a Escola de Líderes, sou psicóloga, sou especialista em vendas e atuo com treinamento e educação em vendas. Como vocês podem ver, né? Estamos aqui, belíssimas, com os nossos bonés da Jordan Tattoo Supply, que é o nosso patrocinador deste episódio. Você sabia que você pode ser patrocinador do Magnetiza Cast? Sabia disso? A gente até usa as coisas. Olha aqui, ó. Ainda mais forem coisas lindas assim, né? Que a gente faz questão, já, né? Faz questão. A Jordan Tattoo Supply é uma loja de suprimentos para tatuadores, que vende os melhores materiais para os melhores artistas. Depois dá uma olhadinha lá no @Jordan Tattoo Supply, que você vai entender um pouco mais sobre esse universo da tatuagem que a gente adora, né? A gente adora, a gente conheceu muito mais a respeito dele com o nosso último entrevistado, porque o nosso patrocinador maravilhoso, ele trouxe um entrevistado interessantíssimo pra gente. Então, subiu a régua esse nosso patrocinador aí, viu, Jordan? Isso aí. Então, se você não assistiu o último episódio que a gente entrevistou o Danilo Stefan, que é um super tatuador, super reconhecido lá pelo Preto e Cinza, né? Assista, vá lá no YouTube, vai lá no Spotify, dá uma olhadinha no episódio anterior que você vai gostar dessa história aí, viu? Jordan? Ó. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso... Vamos nos preparar para o episódio, né, Sá? Vamos começar lendo os nossos queridos comentários, porque quem nos prestigia é prestigiado aqui nesta casa, tá? Verdade. Eu perdi tudo aqui, vai lendo aí o seu. Eu também perdi, então antes... Diz aí. Então, antes de ler os comentários, deixa eu te contar qual é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Uma boa comunicação, comunicação assertiva, enfim... Tudo que se diz respeito a isso que faz tão parte de nós, né, Sá? A gente ama. Comunicação. A gente nasceu com comunicação no nosso DNA e hoje a gente vai falar sobre isso. E agora vai falar sobre os nossos segredos de comunicação, inclusive. Então, assim, eu sei que você gostou daquele episódio de organização pessoal. Eu sei. Aprendemos com você. Te achamos doida? Achamos. Porém, aprendemos. Entendeu? Né? Então, hoje traremos mais histórias, talvez não tão loucas como aquelas, mas espere aí que vai ter história nossa, sim. Isso aí. Você achou? Eu achei aqui. Eu achei. Pode ir. Pode ler os comentários. Então, vamos lá. Olha só. No último podcast no último que foi ao ar, né? Que foi com o nosso maravilhoso convidado, Júlio Bonrucchi. Que foi ao ar antes deste dia que nós estamos gravando hoje, né, Sá? Isso, verdade. Porque só para vocês entenderem, cronológica, a gente se perde meio que na cronologia, porque o que acontece? Nós hoje estamos aqui no estúdio gravando 2 episódios. Acabamos de gravar com o Danilo, que é esse que foi ao ar 2 semanas atrás. Isso, verdade, bem mas lembrado. A Sá está se referindo ao que foi ao ar em tempo real aqui, né? Isso. Então, isso aí. Enfim, é isso. Júlio Bonrucchi. Eu acho que é bom assistir todos, né? Para dar uma contextualizada e entender. Mas a Mariane Gomes, querida, super nossa seguidora, escreveu assim: que podcast, meu povo, que conteúdo, dá para acreditar que é gratuito? Eu amo quando tem indicação de livro e gostaria de sugerir que você fizessem um destaque no Insta de vocês. Parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada, Mariane. Pô, que legal, hein? Que comentário muito legal. Espontâneo. Não, a Mariane é uma querida, né? Uma seguidora nossa, ela né? é uma seguidora, né? Do virtual pro real, porque eu encontrei com ela esses dias na academia. Reconheci, eu a reconheci, ela me reconheceu, a gente fez uma fotinho muito legal. A Mariana, obrigada, viu, pela audiência. Obrigada. Pode ler o seu. A Elaine Jordan diz o seguinte: tive um coordenador que dizia: falta de organização é falta de método e planejamento. Entendo que foi isso que vocês declararam de forma clara e objetiva. Adoro ouvi-las. Muito obrigada, Elaine. Acho que é por aí mesmo, né? Método, toda metódica. Então, se você não assistiu, vai lá assistir.
E a Márcia Magalhães, mamis, ó, diz que o que mãe fala acontece. Olha, então vamos ouvir. Ela disse o seguinte, a dona Márcia Magalhães: vocês são maravilhosas. O sucesso já está aí. Olha! Obrigada. Que Recebemos. assim seja. Que legal, que legal. Então, vamos falar desse assunto que a gente ama. Comunicação, boa comunicação, comunicação assertiva, enfim, tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. E eu acho, Vi, que a gente pode, nós como comunicadoras que somos, né? Eu acho que a gente pode partir das nossas histórias pessoais para entender um pouco a respeito de como que a gente pode ajudar os nossos ouvintes aqui a desenvolver um pouco da comunicação também. Legal. Bom, então vamos partir do pressuposto de que nós somos, do fato, na verdade, de que nós somos seres biopsicossociais, ou seja, a gente tem influência da nossa genética, a gente tem influência do nosso psiquismo, da nossa atividade mental e da sociedade que a gente vive, do ambiente familiar e tudo mais. Eu acho que todos esses aspectos contribuem para o desenvolvimento da comunicação, né? Então, vamos pensar aqui, Vi, no contexto familiar. Eu venho de uma família de gaúchos, né? O pessoal fala pra caramba, todo mundo muito comunicativo, o gaúcho tem essa característica. E a gente tinha uma característica, tem até hoje em casa, né? De sempre falar, nunca guardar, não é aquela coisa de que fica emburrado com a irmã. Eu brigava com as minhas irmãs e a gente brigava e falava e daqui a pouco já estava tudo bem. A minha mãe é muito comunicativa, o meu pai é mais quieto, porém é vendedor. Então eu desde pequenininha ia visitar com meu pai os clientes dele e eu via ele se comunicando já nesse âmbito mais profissional, como vendedor, se relacionando e tudo mais. Então, eu acredito que, pegando esse contexto familiar, isso também, né, da onde eu vim, da onde eu parti, também contribui para eu ter desenvolvido essa comunicação. Como que foi o seu contexto familiar, Vi? Se eu te contar, você não acredita. Ah. Bom, para começar, né, Sá, eu sou filha de políticos. Então, meu pai, quando eu nasci, meu pai era prefeito de uma cidadezinha lá do interior de Minas, né? Somos mineiros, chamada Pescador. Então, quando eu nasci, ele era prefeito e depois, aos 8 anos de idade, ele se elegeu novamente, foi prefeito novamente. Então, quando eu nasci mesmo, e ali já na segunda infância ali, né? Então, eu falo que eu já nasci em cima do palco, porque muitas vezes eu estava lá literalmente em cima do palco, né? Não só na questão das campanhas, de estar ali no palanque fazendo campanha, então a questão da oratória, isso sempre foi muito forte, tanto no meu pai quanto na minha mãe. Que legal. Aliás, a minha mãe foi candidata a prefeita também, anos depois, quando eu estava na faculdade. Então, acompanhei todos esses processos ali, nascendo, depois na segunda infância, depois na juventude ali. Que e legal. Essa questão da oratória sempre foi muito presente, não só ali com os meus pais, mas com outros da minha família também, tios, primos e etc. Então, eu sempre estive ali, literalmente em cima do palco, do palanque, né, como dizem no interior, né, não sei se tem alguma diferença, mas enfim, e acompanhando. E isso sempre foi muito marcante. E uma outra coisa, assim, que eu sempre percebi e que diferenciou em algumas situações da infância e do meu desenrolar, foi a questão de, além dessa questão da comunicação, porque a comunicação, ela traz uma boa liderança. Aliás, é uma soft skill do líder, Com né? certeza, e eu dúvida. sempre tive essa questão da liderança muito marcante. Então, eu fui líder do time de handball da escola, eu fui líder de classe em algumas situações diferentes da idade escolar, né? Então, isso foi sempre muito marcante na minha trajetória. E eu acredito que isso tem muito a ver com a comunicação, porque é aquela coisa, quem tem facilidade de comunicação entra mais fácil nos lugares, vai mais fácil para essa questão da liderança, e isso é muito importante no nosso meio profissional. Com certeza. Bom, seguindo aqui nessa cronologia, né? Teve um ponto que foi muito importante para o desenvolvimento da minha comunicação, e eu acredito que da sua também, né? Já vamos descobrir, mas que é a leitura. Começar a ler muito cedo, né? Então, felizmente, a gente é de uma geração, né? Nossa geração Y, a gente não nasceu com o celular na mão, então a gente ali na nossa adolescência, eu fui ter meu primeiro celular com 16 anos,
né? Um celularzinho simples e tal. Então, de fato, eu lia muito. E eu lembro que na 6ª série, eu tive um professor de língua portuguesa, né? No Colégio Medianeira que eu estudava, que marcou a minha vida e foi alguém, assim, que me ensinou a ter essa paixão pela língua portuguesa que eu tenho. Então, eu comecei a escrever também, né? Desde muito nova, assim, a exercitar a escrita e a ler muito. Então, acho que são 2 ferramentas, que já é uma história, né, um relato pessoal, mas já com uma dica. São ferramentas que ajudam demais a desenvolver a comunicação, que é a leitura e a escrita. E você, Vi? Você também era leitora desde novinha? Muito, muito, muito. Eu adorava ler, assim, tinha coleção de livros. Tive fases em que eu li mais, fases em que eu li menos. Confesso que agora eu estou num momento de menos leitura, né? Mas, assim, é uma coisa que sempre desenvolveu muito a minha habilidade de comunicação e também a habilidade de escrita. E curioso você citar um professor, porque eu também tive uma professora marcante na minha história, que foi a Emília Manente. Ela era minha professora de redação jornalística e já na faculdade, né? E uma coisa que até, deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho disso, porque é uma coisa que eu tenho visto, né? Muito forte hoje em dia, principalmente com essa polarização política, em que o jornalismo de hoje, ele não faz uma coisa básica e do princípio do jornalismo, que é a isenção. E isso faz parte da comunicação, dependendo do contexto em que você está, né? Então, por exemplo, quando você vai informar uma notícia, você precisa ser imparcial, porque a questão principal ali do jornalismo, do informativo, é você passar aquilo que é o fato, e não aquilo que é a sua opinião. E isso a gente, infelizmente, não vê hoje no jornalismo. Eu lembrei disso porque essa professora, né, ela tratava muito dessa questão da imparcialidade, da importância da imparcialidade no texto, na comunicação jornalística, e infelizmente isso a gente não vê mais, mas tive sim um professor marcante na minha trajetória. Pois é, eu acho que a gente escolheu cursar faculdades, eu psicologia e você jornalismo, que tem muito leitura e escrita, muito, né? Psicologia a gente escreve demais, as provas, eu amava, inclusive, fazer prova que era só, que vinha aquela folha pautada, sabe? 2 folhas e uma questão. Era a minha prova favorita, que eu ficava ali, né, redigindo uma super resposta e caprichava. Então, eu vejo que a minha habilidade de escrita, na época da faculdade, me ajudou muito a tirar boas notas, porque realmente ter esse desenrolar aí na comunicação escrita me ajudou bastante. Você também, né, como faculdade de jornalismo, puxa, você também lê muito, escreve muito, então é um tipo de curso que também estimula bastante, né, essa comunicação. Muito. E sabe, é interessante até a gente ter entrado nesse contexto, porque hoje com as redes sociais, que todo mundo tá lá, né, falando e se comunicando, contando histórias, ou informando coisas, ou entretendo, né? Seja qual for o teu objetivo e o teu meio para isso, né? Para atingir esse objetivo, quase todos estão ali nas redes sociais. Só que existe uma questão muito importante, que é o saber comunicar. O comunicar de forma assertiva. O que é comunicar de forma assertiva? É eu passar para você a informação que eu realmente quero passar. É fazer você entender aquilo que eu quero dizer. É se fazer entender, né? Exatamente, se fazer entender. Só que isso é um desafio. Porque a pessoa que está ali recebendo aquela informação, aquela mensagem, ela tem que interpretar. E essa interpretação, muitas vezes, vai passar pelas suas experiências pessoais, pela sua história de vida, vai passar por seus traumas, por seus complexos, pela sua opinião. E isso vai fazer com que ela interprete aquilo de uma forma talvez equivocada. E hoje a gente vê muito isso nas redes sociais com os chamados haters. E não só isso. Essas pessoas estão escondidas atrás de uma tela, achando que posso falar o que eu bem entender a respeito daquilo que a outra pessoa está dizendo, porque eu não vou ser pego, digamos assim, né? Então, a comunicação hoje, ela é mais do que explorada.
né? Se antes, lá na época das cavernas, né, a comunicação era feita por aqueles desenhos nas pedras, hoje em dia, olha só onde nós estamos, onde é que a nossa mensagem consegue alcançar, em qualquer lugar do planeta. E se a gente não filtrar isso e não souber realmente ponderar quais são as palavras que a gente vai utilizar, a gente pode ser muito mal interpretado e isso pode tomar um caminho muito enviesado. E eu acho que, na verdade, pensando em comunicação assertiva, né, se a gente tiver um filtro, um autofiltro, quando for falar, que é assim, o objetivo da minha fala é ou informar ou edificar, de alguma forma, se a gente tiver esse filtro e qualquer coisa que fuja disso, não precisa ser dita, né? Porque senão vai informar, não vai edificar também, né? Então, para que você vai falar? Que é o caso dos haters, né? É uma comunicação completamente inútil, que no fim das contas acaba tendo uma consequência muito ruim para quem recebe, né, essa comunicação. E claro, aí a gente precisa, cada vez mais as pessoas falam, né, sobre o que faz, se ignora e tal, mas a questão o hater ele não deveria comunicar, ele perdeu a oportunidade de ficar quieto, né, aquela velha história. E o hater ainda utiliza da comunicação violenta. Com certeza. Né? Ele ainda utiliza da comunicação violenta, que é aquela que você não tem empatia pela pessoa com quem você está conversando, a quem que você está ataca, né? Porque a diferença é quando você usa a comunicação não violenta, você comunica sobre os seus sentimentos. Então, olha, Vi, isso que você fez eu me sentir de tal forma. Então, por isso eu gostaria de me sentir de outra forma. Então, eu gostaria que você se comunicasse, né, de uma próxima vez de outra maneira. Então, essa é uma comunicação não violenta. Agora, Vi, você falou aquilo e tal. Isso é uma comunicação violenta. Então, de fato, quando você não comunica os teus sentimentos, mas comunica a tua agressividade, o teu julgamento com o outro, isso é uma comunicação super violenta, que é isso que o hater faz, né? E a conclusão também que as pessoas tiram por meio de um vídeo de 1 minuto. Né? Ou um corte de podcast. Às vezes as pessoas tiram a conclusão porque aquilo ali foi ou realmente um corte, né? Ou às vezes até de forma maldosa foi tirada de um contexto. Que isso acontece também, né? Sim, pessoas sim. que pegam ali uma pequena fala da pessoa, uma frase ali, que não né? tem super fora de contexto. Exato, tá totalmente fora de contexto e distorce isso de uma forma muito injusta, né? E aí a pessoa vem e tira suas conclusões. Eu tenho falado aqui ao longo dos últimos podcasts, dos últimos episódios, a respeito do meu crescimento lá no TikTok, né? Sim. Eu quero comentar uma coisa. Eu tenho 2 vídeos viralizados. Eu tenho vários viralizados, mas tem 2 ali que tá na casa dos milhões, né? Sim, com 2 milhões, outro com 4 milhões de visualizações. E esses 2 vídeos eu conto a história do falecimento da minha filha mais velha, né, que faleceu de câncer. Ela tratou por 5 anos, hoje ela teria 23 anos, enfim. A história é longa. Para contar a história inteira, eu precisaria de uma palestra, pelo menos. Mas não, ali são pequenos vídeos. E as pessoas, elas tiram conclusões e falam coisas tão maldosas. Sim. Que assim, hoje, quase 13 anos depois que a minha filha faleceu, eu consigo falar sobre isso tranquilamente e eu uso isso principalmente para conscientizar da doação de medula óssea. E para fortalecer outras mães, né? Porque fortalecer outras mães função, eu vejo e não deixar ali. também a memória da minha filha falecer junto, né? Para honrar a memória dela. Então, mas eu tenho muita, assim, eu diria que facilidade de falar sobre isso, porque isso já foi trabalhado, o luto já foi elaborado, já são quase 13 anos. Então, hoje eu consigo falar de forma firme aqui, sem chorar, né? E as pessoas chocam com isso. As pessoas dizem, nossa, olha como que ela está falando. Ela está indo para academia até, não é? Não teve um negócio essa assim. aí é a mãe que está em luto? Essa aí que está treinando? Sabe? E eu falo, gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse aqui me debulhando em lágrimas ainda? Porque as pessoas mais próximas, né? Pediam, inclusive, que você precisa seguir, você precisa... Então, o que eu quero dizer com tudo isso as pessoas pegam ali um pedacinho, um vídeo de 1 minuto e fazem a interpretação que elas querem. Sim.
Né? E com isso, não filtram o que vão dizer para a outra. Vem com uma comunicação violenta. A gente tá numa era de que a comunicação é muito livre, né? Todo mundo tem voz em qualquer lugar. Isso a gente sempre fala aqui, a gente falou até no primeiro episódio. Virou corte isso. Então, assim, eu acho que a gente lembrar que a nossa voz precisa ter uma função positiva, uma função edificadora, uma função informativa, isso nos ajudaria muito a comunicar coisas mais úteis, né? E, enfim. Deixa eu voltar aqui num ponto que a gente falou ali sobre contexto familiar na infância, falou sobre adolescência, que a gente lia muito e tudo mais. Falou sobre professores e tudo mais, e faculdade, né? Mas aí chegamos nós, né, jovens, entrando no mercado de trabalho, certo? Ali Bom, eu entrei no mercado de trabalho bem novinha, com 16 anos, mas assim, comecei a trabalhar com comunicação, no ramo de comunicação, com uns 20 anos, mais ou menos. E, Vi, sabe o que acontecia? Eu comecei a trabalhar em rádio, né, como executiva e tudo mais, e eu tinha oportunidades, eu vendia bem, eu tinha bom relacionamento ali com os clientes, e às vezes vinha, né, algum cliente novo era passado para mim, que é um movimento natural que acontece nos grupos de comunicação. E eu pensava o seguinte, gente, mas o que eu pensava, né, comigo mesmo aqui com os meus botões. Gente, mas o que eu tenho de mais se eu só me comunico bem? Eu pensava que, assim, era a única virtude que eu tinha era me comunicar bem. E eu não sabia naquela época o valor que é se comunicar bem. Então, não é só se comunicar bem. Cara, se comunicar bem é coisa pra caramba. Isso é uma soft skill sensacional, que realmente te aproxima das pessoas, te facilita desenvolver boas relações, atender os clientes com mais excelência. Quem se comunica bem, escuta bem, isso faz parte, porque é isso, se comunicar bem não é só falar, não é só sair falando, se comunicar bem é ter essa troca, né, no momento da comunicação, que nem essa troca que a gente faz aqui, não é? Por que funciona? Porque nós duas somos comunicadoras, então a gente tem essa habilidade de ouve, fala, pensa no que o outro falou e tudo mais. Então, de fato, se comunicar bem é uma baita de uma virtude, né? E você, como é que foi você também tinha essa sensação? Eu demorei para perceber isso também. Eu demorei muito para perceber. Eu acho que eu já comentei aqui, não tenho certeza, em outro episódio, que uma das minhas brincadeiras de infância preferidas era fazer o jornal Magal. Então, você já eu já comentei, né? Uhum. Meu pai tinha uma daqueles trambolhão de máquina VHS lá, de câmera filmadora, né? Que e legal. ele não usava e ele acabou dando para mim, literalmente. Eu que usava. Então, eu posicionava, usava a minha cama como bancada do jornal e fazia o jornal Magal. E eu amava aquilo. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Então, eu sempre tive realmente facilidade, né? Fui para o mercado de trabalho dessa forma, sem saber que isso era um diferencial. Eu percebia que eu estava fazendo uma trajetória bacana, que eu tinha facilidade de entrada em todos os setores da empresa, eu me dava bem com todo mundo, né? Então, o que eu precisava conseguir, eu conseguia, né? Alguma coisa que eu precisava resolver, eu resolvia com muita facilidade. Mas eu só fui perceber isso realmente de alguns anos para cá, quando eu comecei a entender realmente o quanto isso era uma vantagem competitiva minha. Muito. E Nossa, mesmo. demais. Isso é um diferencial, assim, impressionante, que eu não valorizava antes, hoje eu valorizo muito. E não é à toa que a gente está aqui no Magnetiza Cast, né? Exato. Porque se a gente tem essa habilidade, então vamos explorá-la. Exatamente, eu também não tinha essa consciência, hoje eu tenho e faço uso, né, me aproprio muito dessa virtude, porque de fato se comunicar bem é uma virtude. Sabe uma coisa também, Vi, até uma dica aqui, eu já falei sobre leitura, já falei sobre escrita, sabe algo que me ajuda muito na minha comunicação? Isso aí é o diferencial, hein? A psicanálise, sabia? Porque a psicanálise é uma forma, eu faço análise, né? A minha psicoterapia é com o método da psicanálise, eu também estudei, né? Porque sou psicóloga, adoro.
Mas a psicanálise, ela te estimula a falar e ela te estimula a se ouvir e a interpretar, a prestar mais atenção no que como você vai dizer. Um bom analista, um bom psicanalista no teu processo de psicoterapia, ele vai pontuar a tua fala. Então, eu percebo que, sim, a psicanálise é uma super ferramenta de desenvolvimento de comunicação, além dos benefícios diretos, né? Porque eu acredito que esse benefício da comunicação é como se fosse um benefício indireto da psicanálise, além dos benefícios diretos, que é o autoconhecimento, que é, enfim, elaborar ali suas questões. Então, sabia disso? Interessante, nunca tinha parado para pensar nisso, não. Só que sabe onde que isso coincide com a questão da boa comunicação também? Eu não sou psicóloga, mas eu faço terapia há muitos anos, né? Eu faço terapia há cerca aí de 17 anos, mais ou menos. E uma coisa que eu entendi ao longo desse tempão aí de terapia é que se eu não sou honesta, aquilo ali não adianta. Sim, sim. Né? Se eu não, porque pra quem que eu tô mentindo? Você paga o terapeuta pra mentir, né? Eu tô mentindo pra mim mesma, né? Se eu fizer isso. Porque ela tá ali pra me ajudar e ela só vai poder me ajudar com base na verdade, com base naquilo que realmente é. E a honestidade e a clareza é um fator, assim, muito importante na questão da boa comunicação. Com certeza. Né? Nossa, um bom ponto, Vi. Porque, de fato, você ser honesto e ser claro e ser verdadeiro é mais desafiador. Porque você precisa embrulhar essa verdade para entregar para o outro. Isso. E, às vezes, você inventar uma mentirinha é mais fácil. O recurso de comunicação é mais fácil quando você mente. Só que tem todas as consequências, né? Então, de fato, olha, tá aí, mais uma ferramenta, né? A verdade. Você buscar sempre ser honesto vai ser uma coisa que vai te estimular a se comunicar melhor. E sabe o que é engraçado, Sá? Esses dias atrás eu precisei contar uma mentirinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, nem acredito que aí, eu vou falar isso aqui. Aí, como ela tem perna curta, você vai contar aqui pra gente. Tá? Era isso, entendeu? Tipo assim, eu não sei mentir. Eu também não sei. Eu não sei. Eu fui contar, eu falei assim, cara, eu não posso falar a verdade. Então, eu vou ter que mentir, já que eu não posso falar a verdade, né? Aí fica na tua cara estampada. A minha fica assim, ó, estou mentindo. Exatamente. Eu falei, eu comecei a gaguejar, eu comecei a sabe, assim, distorcer tudo que eu tava falando. Eu falei, não foi uma boa comunicação. Não foi, porque eu não tava falando a verdade. Eu tava mentindo. E eu não tenho esse hábito, graças a Deus, isso é uma qualidade, é uma virtude minha. Eu não tenho o hábito de mentir. Eu sou muito honesta sempre, muito transparente, né? Inclusive, você já falou isso pra mim, que eu não sei nem disfarçar. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu não sei nem disfarçar, nem as feições. Muito, né, transparente. É aquela coisa, a língua a gente segura, agora a expressão facial, não. Aí já não garanto. E isso tem muito a ver com o que a gente fala também das redes sociais, né? Trazendo um pouquinho aqui para o nosso universo, para a gente não deixar de falar sobre isso, que eu já falei também em outros episódios, mas que acho que cabe muito bem essa questão da verdade, da honestidade, da autenticidade, é o você ser único e você ser diferenciado, né? À medida que você se apresenta ali como você é. Não tem nada mais sedutor do que você, como você é. Sim. Então, isso é muito importante nas redes sociais. À medida que você tenta criar um personagem ali, fica forçado, as pessoas percebem, começam a questionar. Já quando você chega lá e mostra quem você é de verdade, na sua essência, se você é engraçado, a comunicação é engraçada. Se você é mais sério, a comunicação é mais séria e não tem problema nenhum. É você como você é e tá tudo bem. E isso tem a ver, Vi, com o fato de que a comunicação não é só verbal, né? Então, a gente está falando aqui sobre desenvolver a comunicação verbal, mas tem a comunicação não verbal também, que é uma coisa, aliás, que eu sempre treino com os vendedores, né, nos treinamentos, que é você observar ali o cliente, quais são os gestos, as expressões faciais e tal, que ele está demonstrando, que te sugere que ele ficou interessado em comprar ou não. E quando você fala de autenticidade, é importante a autenticidade por isso, porque às vezes você até, no teu discurso, você fala algo que não é autêntico, que não é verdadeiro, que é mentiroso, mas o nosso corpo fala,
Tem até um livro, né, que é o Corpo Fala, tem um que chama Linguagem Corporal também, que são livros muito bons. Maravilhosos. Muito bons, que falam sobre isso, sobre essa linguagem corporal, sobre as expressões não verbais, aquilo que a gente não está verbalizando, mas a gente está comunicando também. Então, por isso, dá autenticidade, né? Porque daí é mais fácil ficar congruente o que você fala com o que o teu corpo está dizendo. Sim. Né? Muito legal isso que você trouxe, porque, inclusive, não só a nossa linguagem corporal, mas a questão dos elementos visuais que a gente utiliza, né? Isso também comunica. A roupa comunica, o cabelo comunica, se ele tá limpo ou se ele tá sujo, comunica. Sim. O brinco comunica, a tatuagem comunica, tudo comunica. A tua maquiagem comunica, a barba comunica. Tudo comunica. E quando você vai, né, se apresentar ali numa comunicação na rede social, é importante você saber disso. E até eu quero pegar o gancho, Sá, porque agora tá muito famoso a calça de rica, a calça de shopping. Que legal, a comunicação dessas meninas é maravilhosa, elas são maravilhosas, mas a questão é, será que a calça de rica é pra você? Será que a calça de shopping é pra você? A calça de shopping eu não sei. A calça de shopping. Eu não soube. Sabe o Patolino lá que fala, hoje eu vou no shopping, vou usar a calça de shopping. Depois procure. É bem legal a pegada dessas meninas que estão fazendo um sucesso tremendo com essas, a calça de shopping, a calça de rica, enfim. Mas o ponto é, não quer dizer que isso seja para você, porque tudo isso comunica. Qual é a tua comunicação? Às vezes você é uma pessoa mais criativa. E eu, por exemplo, me vejo nesse papel. Eu sou mais criativa. Então, muitas vezes, aquilo ali que é o padrãozinho que todo mundo está dizendo tem que ser assim, não tem que ser assim. Houve uma situação, Sá, profissional minha. Eu gosto muito de usar cropped. Adoro cropped, eu tenho vários. Tá fora de moda? Não tô nem aí, eu gosto, é o jeito que eu gosto de me vestir, né? E eu passei por um processo de consultoria de imagem dentro de uma empresa, não foi uma consultoria de imagem para mim, foi uma consultoria de imagem dentro de uma empresa. E eu coloquei isso para a pessoa que estava fazendo a consultoria. Eu comentei para ela, eu falei assim, eu não gosto da roupa assim, assado, eu gosto que esteja cinturado ou que esteja, né? Faz mais meu estilo. E ela disse assim para mim, você tem que respeitar o seu estilo. E você tem como trazer o seu estilo, que é mais criativo, para a esfera profissional. E aí ela me ensinou a fazer isso da forma adequada, porque eu também não podia ir trabalhar de barriga de fora. Então, tinha ali uma situação que precisava ser corrigida. Não que eu tenha ido, tá? Pelo amor de Deus, eu nunca fui trabalhar de barriga de fora, não. Mas é só pela questão do cropped em si. Então, ela me ensinou a usar isso de uma forma profissional. E eu entendi que aquela peça de roupa que eu tanto gostava poderia comunicar mais seriedade, comunicar mais profissionalismo, mesmo sendo uma peça que normalmente não comunica isso. Então, é interessante trazer isso essa também. Personalização, né? As cores, inclusive, tudo isso comunica. Muito legal. E falando agora efetivamente ali de tipo de comunicação, Vi, que eu acho que é um conteúdo legal da gente comentar aqui, eu até tenho um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, que todo mundo comentou, e falo isso nos meus treinamentos, né? Sobre os 4 tipos de comunicação. Então, quais são os 4 tipos de comunicação básicos? É a comunicação, o tipo passivo, que é aquela pessoa que não tem receio de conflito, prefere... Em cima do muro. Prefere não se posicionar muito, né? Aquela comunicação mais passiva. Aí temos o contraponto, que é a comunicação agressiva, que é aquela pessoa que fala mesmo, aquela que usa aquela frase... não leva o desaforo para casa, né? Então, é a pessoa que fala mesmo e não tá nem aí com a consequência disso. Aí, a gente tem, no meio desse caminho aí, uma mescla das duas coisas, que é a comunicação passivo-agressiva, que é aquela pessoa que o que ela quer comunicar é algo, o conteúdo é agressivo, mas ela o faz de forma elegante, né? De forma passiva. Então, assim, não dá nem para dizer que a pessoa foi grossa, porque ela não foi. Mas o conteúdo da comunicação dela conteve ironia, sarcasmo, aquela cutucadinha, exatamente. Eu acho que eu sou essa aí.
Aí tem, finalmente, a comunicação assertiva, o tipo de comunicação assertiva, que é a pessoa que consegue dizer exatamente o que ela quer dizer, sem precisar ser irônico, sem precisar ser sarcástico, sem precisar ser violento, agressivo, nada. Ela consegue se comunicar e isso passa muito pela comunicação não violenta. Então, geralmente, uma comunicação assertiva, ela é uma comunicação clara, uma comunicação que tem o foco no que vai ser comunicado, né, na função dessa informação, e ela comunica mais sobre sentimentos do que sobre julgamentos. Então, eu, quando for falar algo, dar um feedback, né? Isso a gente trabalha muito. Eu tenho um curso, aliás, sobre feedback na minha plataforma. Mas o feedback, ele precisa ter ele precisa ter esse elemento de comunicar a situação e dizer o que isso implica, o que isso impacta, e não julgar a pessoa, né? Sim. Então, esse é um grande ponto aí de diferença. Tem um livro da Vera Martins, chama Seja Assertivo, que Legal. ela aborda uma questão muito interessante, que é aquela do saber dizer não. Porque tem uma coisa que é cultural, né? Aqui no Brasil, quando a gente vai dizer não, eu não vou a uma festa, a gente inventa 1000 desculpas. É porque, na verdade, nesse dia eu tenho um compromisso, na né? verdade, você só não quer mesmo. Quando, na verdade, em outros países, principalmente os norte-americanos, europeus e tal, o pessoal fala não. E é isso, é não. E não é não, e não tem problema ser não. Exato. E a gente precisa aprender a dizer não, né? E isso é muito necessário, inclusive, para você ser feliz. Então, é bem importante esse isso. posicionamento passa por aprender a dizer não, sem dúvida. Porque se não passar por isso, vai cair na mentira. Né? Porque é você não saber dizer não, então ou você vai ser muito passivo e você vai acabar acatando e aceitando coisas que você não queria aceitar, ou você não vai acatar e aceitar através de uma mentira, né? Então, realmente, saber dizer não é algo que a gente precisa treinar. Isso tudo é treino, né? Você não, realmente, se você não tem o hábito de se posicionar com o não, você vai ter que estudar sobre isso. Eu sempre acho, Vi, tudo que a gente tem que aprender na vida, a gente começa pensando na competência ali, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem bastante dificuldade em dizer não, você tem uma comunicação mais passiva, estude sobre isso. Ou procure podcast, vá em conteúdo, veja, leia esse livro. Como que é o nome do livro, Vi? Seja Assertivo, Seja da assertivo. Vera Martins. Assertividade passa por aprender a dizer não. Eu acho que ele tá aqui até. Peraí, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó, tem 2 livros aqui muito interessantes. Comunicação não violenta, Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, e Seja Assertivo, da Vera Martins. Muito bons esses livros. Legal. Fica aí a dica, tá, Mariane? Muito bom. Sá, chegamos ao fim do episódio. Acho que seria interessante a gente deixar aqui 2 ou 3 dicas no nosso contexto. O que você acha? Eu acho que sim. Bom, eu quero reforçar as dicas que eu dei, agora de uma forma mais direcionada, né? Então, o exercício da escrita. O exercício da escrita para que você não precisa ser criativo, você não precisa escrever um livro, você não precisa produzir algo efetivo, mas só o exercício de tirar da cabeça e colocar no papel, tá? Então, de manhã, por exemplo, quando você acorda, você ter ali um caderno do teu lado e escrever teus pensamentos, tirar da cabeça e colocar no papel. Essa transferência de um meio para o outro já te ajuda bastante a se comunicar melhor, porque você vai ter que pensar o que escrever, né? E sempre sai diferente a hora que a gente escreve. Então, essa é uma dica. A leitura, hoje, é um desafio muito maior do que quando não havia redes sociais e não havia todo esse vício que a gente tem, né, nos smartphones e tudo mais, mas eu sugiro que haja uma organização e um planejamento para a leitura. Então, assim, leia 10 minutos por dia. Tá? Eu tô fazendo uma coisa, Vi, eu comentei com você que eu tô usando um aplicativo para bloquear o meu Instagram. Então, o que tem acontecido? Nos últimos dias, eu tenho lido muito mais. Eu geralmente leio muito, eu gosto muito de ler, eu sou uma leitora muito ávida. Mas, ultimamente, eu tenho feito isso de manhã. Então, aqueles 15 minutinhos, 10 minutinhos que a gente perde sempre, por vários momentos no dia, no Instagram, a gente podia estar usando para ler um livro. E isso vai te ajudar a se comunicar melhor e deixar a dica da psicanálise, que realmente é algo que transforma a vida e ainda, por cima, te ajuda a se comunicar melhor.
E para quem é adepto do podcast, né, tem os livros, audiolivros também, Audiolivros, né? Então, fica a dica aí. Bom, aqui no nosso contexto do marketing de conteúdo, eu vou dar uma dica só, que eu acho que ela é muito importante, além de todas essas outras que a gente falou aqui, mas que normalmente as pessoas não fazem. Eu vejo isso que é uma dor de clientes meus, tá? Escutar a sua audiência. Escute a sua audiência, ela te diz muito sobre para onde você tem que ir e também para que você possa produzir novos conteúdos que respondam às principais dores, às principais dúvidas, aquilo que realmente a sua audiência quer assistir. Esse é o segredo do sucesso, viu? Que legal. Eu sabia que tem uma estatística, Vi, tem um dado que os melhores vendedores, eles ouvem 70% do tempo e falam 30% do tempo. Olha aí. Então, assim, a escuta. Exato. Não é à toa aquela história, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, exercitar a escuta, com certeza, vai fazer de nós comunicadores melhores, criadores de conteúdo melhores e vendedores melhores, sem dúvida. Muito bom. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, MagnetizaCast, no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. E se você quer me seguir nas redes sociais, Vi Magalhães, com 4 S's, no TikTok, no Instagram e Virgínia Magalhães no LinkedIn. Muito bem, se você quiser me seguir lá no Instagram, Sabrina Moreira, _SM, mudou, tá? Então, é verdade, Sabrina Moreira, _SM. Estou também como Sabrina Moreira no LinkedIn. E se você quiser falar com a gente, bom, primeiro vamos falar sobre as pessoas procurarem a gente no Instagram para deixar os seus comentários para a gente poder ler no nosso próximo episódio. É isso. A gente tem tanta coisa para falar, na verdade, a gente tem para falar. Deixe seu comentário, assine o canal, clique no sininho, entre em contato conosco para você ser também um patrocinador do nosso podcast, porque olha, nós estamos muito chiques, estamos gente. Muito chiques, muito estamos felicíssimos aqui com o nosso patrocinador e aguardamos patrocinadores aqui para patrocinar esse nosso bate-papo que é sempre tão legal, né, Vi? Issa, conta quem que é o nosso próximo entrevistado, porque o próximo episódio é com entrevista. Conta quem que é. É mesmo, gente! Nossa, que emoção. Até vou tirar o boné de novo aqui. Meu Deus. O próximo entrevistado, gente, é o Alan Costa. O Alan Costa é um grande palestrante, ele é CEO da ESH, ele é um baita profissional, é alguém que eu tenho como referência há muitos anos, então estou muito feliz que o Alan Costa, o grande Alan Costa, vai estar com a gente aqui no nosso próximo episódio. Vai ser demais. Você não vai perder, né? Tenho certeza que não. Até a próxima. Até a próxima. E...